Boa noite, pessoal. E aí, eu sou o professor Alexandre e hoje nós vamos falar agora sobre relações trigonométricas nos triângulos, tá ok? Então, deixa eu dar uma diminuída aqui e vamos começar a aula. Ok. Relações trigonométricas nos triângulos. Vamos começar falando do triângulo retângulo. Olha aí, vamos tá aqui o triângulo retângulo. Quais são as relações métricas que a gente tem num triângulo retângulo? São seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Às vezes a gente tem uma dificuldade de identificar quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, tá? E por isso eu vou recorrer aqui a uma mudançazinha na figura. A primeira coisa que a gente tem que identificar é quem é a hipotenusa. A hipotenusa sempre vai ser o lado oposto ao ângulo reto. Então, o ângulo reto está ali marcado em verde, então a é a hipotenusa. Agora, quem é o cateto oposto? Quem é o cateto adjacente? Tá? O cateto oposto, ele é sempre o que está longe do ângulo. Então, em relação, por exemplo, ao alfa, que é o ângulo vermelho, o cateto oposto é o C, porque está longe. E o cateto adjacente é o B, porque está perto. Já se a minha referência fosse o ângulo beta, que está em azul, o cateto oposto seria o B e o cateto adjacente seria o C. Então, aqui eu tenho seno de alfa, C sobre A. Cosseno de alfa, B sobre A. Tangente de alfa, C sobre B. Se eu quisesse do beta, seno de beta, B sobre A. Cosseno de beta, C sobre A. Tangente de beta, C sobre A. Bom, aqui tem uma relação interessante que eu queria que vocês reparassem, que é o seguinte: o alfa e o beta, eles são ângulos complementares. Como a gente sabe disso, a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela sempre vale 180 graus. Se eu gastei 90 no verdinho ali, sobrou 90 para o alfa mais beta. Então, eles são complementares, ou seja, beta é 90 menos alfa. Se você notar que o seno de alfa e o cosseno de beta são iguais, então para qualquer arco, qualquer ângulo agudo, o seno dele é igual ao cosseno do suplemento dele. Ou seja, o seno de 10 é o cosseno de 80, o seno de 40 é o cosseno de 50. E essa relação também vale para o cosseno, né? Cosseno de um ângulo é o seno do suplemento dele, do complemento dele, perdão. Então, o cosseno de 20 é o seno de 70 e por aí vai. E a tangente de um arco, de um ângulo agudo, é o inverso da tangente do complemento dele, ou seja, a tangente de 10 é o inverso da tangente de 80 e por aí vai. Então, dando prosseguimento aqui. Aí aqui eu tenho alguns arcos notáveis. Esses arcos a gente tem que conhecer o seno, o cosseno e a tangente deles. Por quê? Se der algum ângulo diferente desses aí, não, a questão vai te fornecer. Mas aqui tem os que você normalmente aprende na escola, que são o 30, o 45 e o 60. Seno de 30, meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. O 45, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45, 1. Cosseno de seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno meio e a tangente raiz de 3. Bom, mas aqui eu coloquei o 120, o 135 e o 150. Por quê? Porque eles são utilizados muito na prova da EPICAR, principalmente, tá? Qual é a relação? O 150, ele está relacionado com 30. Porque 150 mais 30 é 180. O 135, ele está relacionado com 45. 135 mais 45, 180. E o 120
está relacionado com 60, 120 mais 60, 180. Mas qual é essa relação? O seno do 150 é igual ao seno do 30, com quem ele está relacionado. O cosseno do 150 é menos o cosseno do 30, com quem ele está relacionado. E a tangente do 150 é menos a tangente do 30, com quem ele está relacionado. O 135 que está relacionado com o 45, o seno do 135 é igual ao seno do 45. O cosseno do 135 é igual a menos o cosseno de 45. E a tangente de 135 é igual a menos a tangente de 45. O 120 está relacionado com 60. O seno de 120 é igual ao seno de 60. O cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. E a tangente de 120 é menos a tangente de 60. E agora a gente vai ver as relações trigonométricas, está aqui errado, né? No triângulo qualquer. A primeira que a gente vai aprender é a lei do seno. Então tá aqui. Eu tenho um triângulo com 3 ângulos e 3 lados. A relação da lei do seno leva em consideração o lado oposto ao ângulo. Então, se eu tiver aqui, ó, oposto ao ângulo A, está o lado A. Oposto ao ângulo B, o lado B. Oposto ao ângulo C, o lado C. Eu marquei em cores aqui para a gente ver bem. E qual é essa relação da lei do seno? Está aqui, ó. A está para o seno de A, assim como B está para o seno de B, assim como C está para o seno de C. Essa é a lei dos senos. Quando é que a gente usa a lei dos senos? Quando ele dá um triângulo que ele me dá mais de um ângulo para eu poder usar, tá? Tem uma questão recente da prova da EPICAR que caiu na lei do seno, tá? Lei dos senos na circunferência circunscrita. Então, aqui eu tenho um triângulo e está inscrito na circunferência. Eu sei que para a galera do Progressão que vai ver esse vídeo, vocês ainda não estudaram isso. Mas uma circunferência inscrita é aquela que os vértices são pontos da circunferência. E qual é a relação da lei do seno com o raio da circunferência? Então, está aqui a lei do seno, ó. A é oposto a beta, B é oposto a alfa e C é oposto a gama. Então, está aqui a lei dos senos. E essa relação é igual ao dobro do raio da circunferência. Ok? Lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz o seguinte. Primeiro aqui eu vou marcar o lado oposto ao ângulo A. Então, a lei do cosseno aplicada aqui ficaria A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de alfa. Se você reparar, ele lembra um pouquinho o teorema de Pitágoras, né? Mas o teorema de Pitágoras também pode ser provado através daqui, porque o cosseno de 90 é zero. Então, zero isso aqui tudo. Agora, se o meu ângulo de referência fosse o ângulo B, o que acontece? Eu teria B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC cosseno de B. E se a minha referência fosse o ângulo C, seria C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de C. Bom, é a mesma lei? Sim, é a mesma lei. Porém, eu coloquei aqui em 3 partes, por quê? Para ressaltar a importância que o cara que está isolado é sempre o lado oposto ao ângulo que eu dei. E a lei dos cossenos você vai usar normalmente quando você tem 3 lados e um ângulo disponível, tá legal? Então você usa assim, tá? E por que eu ressaltei também? Porque às vezes o X não está oposto ao ângulo, então ele não vai estar isolado. A gente tem uma tendência a isolar o X. Aqui eu tenho umas outras relações trigonométricas que você normalmente não aprende no 9º ano na escola, mas que são úteis para a prova da EPICAR e do Colégio Naval. Aqui eu tenho a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Seno do dobro do ângulo, 2 vezes seno de x vezes cosseno de x.
repetir aqui, foi mal. Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar com vocês, tá ok? Por hoje a gente vai ficando por aqui e a gente termina essa aula de hoje, tá ok? Valeu, então até a próxima e vamos fazer a nossa folhinha de exercícios aí, ok? Fiquem com Deus e até lá.